Olá, vamos lá para mais um episódio aqui do Fora do Script. E hoje o convidado está internacional. Vocês respeitem e valorizem aqui, tá? Que aqui não é fraco, não. Gente, hoje a gente está aqui com o Cláudio Brito, que ele transita aí entre inovação, espiritualidade, mentoria. É um cara cheio de conteúdo aqui que vai, com certeza, engrandecer muito o nosso episódio. Ele já tem uma trajetória em Harvard, no MIT, que a gente vai conversar. E ele é mentor e criador do método Global Mentoring Group. Tá certo meu inglês, É Cláudio? isso mesmo. E aí, essa trajetória dele já passa aí por 49 países. A gente vai entender como é que isso se deu, né? E eu quero te deixar à vontade, Cláudio, para se apresentar de uma forma mais adequada. A gente gosta sempre de passar a palavra para o convidado, mas inicialmente te agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu sei que a tua agenda aqui em Belém está bem corrida, então para a gente é uma grande honra te receber aqui hoje. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Assim, eu assisti alguns podcasts regionais e gostei muito da produção de vocês. Realmente tem muita qualidade. Gostei também das interações, perguntas bem inteligentes. E é um prazer estar aqui com vocês, colaborando aí com o trabalho. Eu comecei em 26 anos atrás, ainda na faculdade, empreendendo. E eu tinha uma noção assim bem clara que eu não queria ser aquele teórico, né? Existem pessoas que vivem ali para estudar e realmente fazer isso. Eu gostava de estudar e praticar. E ali na faculdade, a primeira opção que eu tive de fazer isso foi quando eu aprendi um pouco do que era HTML, que é uma coisa tão básica hoje em dia, né? Todo site que a gente enxerga tem alguma coisa de HTML ali. Eu comecei a aprender e fazer sites, e a gente já começou a vender. Então, foi um início ali bem interessante, porque tudo que eu faço hoje tem alguma referência tecnológica, né? É um campo que eu gosto muito. Quando sobrou algum dinheiro na minha conta, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o Vale do Silício. Então, olhando ali, inspirado por aquelas empresas, eu percebia que a gente podia fazer alguma coisa diferente na nossa região. E quando eu voltei, eu fundei com alguns amigos que eu tinha na época um movimento chamado Amazon Startups. E ali a gente começou a movimentar a região. Tivemos um convite do Sebrae para fazer um evento, e foi um evento bem diferente, com muita gente de fora, alguns expoentes hoje, que até o Marco Fishman da Descomplica, que é um unicórnio hoje, é uma empresa, uma edtech, né, gigante, estava nesse evento. O Marcelo da 21212, que na época era a maior aceleradora também. Então, assim, a gente começou a chamar um pouco a atenção do mercado, e eu sempre me questionei, sabe? Será que eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo? Quando eu não estava mais feliz, eu saía. Eu abandonava o que eu estava fazendo, vendia a minha empresa, enfim, partia para outra. E assim foi até meados de 2003, quando eu fundei a Acelera Startups, que era uma aceleradora. Eu amava o que eu fazia, trabalhava com inovação, sempre conectando com gente nova, gente que estava empreendendo também. E, paralelo a isso, era facilitador do Empretec. Captei mais ou menos na época uns R$ 500 mil desses editais de inovação. E quando esse dinheiro acabou, eu tive o dilema, né? Eu fecho a empresa ou continuo? E naquele momento eu decidi fechar. E ali, quando eu fechei, foi um momento muito difícil para mim, porque de um lado eu estava dentro do Empretec, que é um treinamento para empreendedores que fala de sucesso, e eu não me sentia um sucesso. Eu tinha quebrado uma empresa. E ali, naquele momento, fui trabalhar em casa. Eu doei meus móveis para um centro espírita, que eu participava, né? E fui trabalhar na sacada de casa, assim, um pouco perdido. E ali eu vi alguns amigos que eu tinha encontrado em Babson. Esses amigos falavam de uma mentoria em Harvard. E aí eu fui entender o que era essa mentoria e descobri que a mentoria era um investimento de US$ 10.000. É um valor alto até hoje, né? Mas para mim era muito maior. E ali eu fiquei, cara, se eu faço ou não faço? 2 meses depois eu estava lá. E ainda bem que eu tomei essa decisão, porque eles falaram assim, Cláudio, o ponto principal da tua estratégia vai ser a autoridade. Para te ganhar autoridade, vamos colocar um extra aí. Você já fez a mentoria com a gente aqui em Harvard, você vai fazer MIT. Tem um treinamento assim, que trata de inovação, você vai fazer esse treinamento. 2 meses depois eu voltei para Boston, né? Fui fazer MIT e lancei, ao final do treinamento, a Global. A Global, ela é uma empresa de mentoria. Então, a gente lançou lá no final desse treinamento, um treinamento para mentores de negócios, e
no ano seguinte, a gente abriu um pouco mais o leque para a mentoria de qualquer pessoa com experiência, né? Porque mentoria é experiência. Então, você que é uma advogada e vê que tem um aluno começando que pode seguir o teu caminho, você pode mentorar ele. E ali a gente bateu com o treinamento que eu lancei, o Mentor Extraordinário, 10 mil pessoas em 27 países. Foi um crescimento que, para mim, assim, era absurdo. Não sei para quem foi fácil atingir essa marca, mas para mim não foi. A gente bateu 1 milhão de faturamento e aí várias portas se abriram, inclusive morar fora do país. Então, em 2020, eu me mudei com toda a família para Portugal. Chegamos lá dia 1 de fevereiro de 2020, estamos lá há 5 anos já morando. É um pouco dessa trajetória aí. Um negócio. Gente, só para contextualizar aqui, o Cláudio foi também um mentor meu no Empretec. Desde lá eu venho acompanhando aí, pelo menos nas redes sociais, essa trajetória dele, quando mentoria não era moda, hein? É verdade. Isso é importante ressaltar, não era moda a mentoria, não era uma coisa comum na época, como o pessoal, né, agora tem um boom, mas você foi aí o cara que veio desbravando também isso, né? Mentoria é mesmo que coach? Um mentor é o mesmo que um coach? Essa pergunta ela é constante, principalmente para mim. Mas eu fiz o treinamento de coach, mas nunca atuei como coach. Por quê? O coach ele tem acesso a técnicas que são assim, muito respeitadas fora do país. No Brasil, a gente tem um certo preconceito com coach. Né? Porque fica muito oba-oba. Pronto. E eu até entendo, porque eu já vi alguns coaches atuarem e assim, eu fico me perguntando, né, da onde aquela criatura tirou algumas ideias. Mas enfim, essa é outra conversa. No caso da mentoria, pressupõe experiência. Então, a diferença é clara, né? Assim, do lado eu tenho uma técnica que qualquer um pode aplicar, do outro eu tenho que ter experiência. Então, a diferença maior é essa. Quer dizer, um coach pode ser mentor? Sim. Né? Um coach experiente, respeitado, ele pode ser um mentor. Um mentor pode usar técnicas de coach? Pode também. Né? Eu conheço algumas técnicas que eu uso. E assim, acho uma grande bobagem até essa questão da discriminação que fazem, né, e tal, aquelas brincadeiras. Geralmente é uma pessoa que não conhece, porque se conhecer, vai usar e vai realmente conseguir algumas coisas diferenciadas. Para mim é assim. Então, de forma mais objetiva, né, eu penso que qualquer profissional hoje que tem uma certa experiência, ele vai olhar para trás e vai perceber que ele deu alguns passos que tem gente lá atrás querendo seguir. Sim. Certo? Então, olhando dessa forma, ele pode ser um mentor. Basicamente é isso. E dá para ser mentor de o que não fazer? Como assim? Não captei. Porque às vezes, na trajetória da gente, a gente vai cometendo erros. Perfeito. E entende como erros, né? Sim, depois da maturidade sim, chegando, sim. ou de ter vivenciado. Sim. E aí isso também entra, assim, tipo, olha, não vai por esse caminho aqui. Também Sem é uma dúvida. forma de mentorar? Sem dúvida. Eu, na minha trajetória, quando comecei a empreender, eu empreendia por uma razão muito óbvia, grana. Eu queria ganhar dinheiro, certo? É errado querer ganhar dinheiro? Obviamente que não. Só que, com o tempo, eu aprendi que há uma diferença entre ganhar dinheiro, simplesmente, e ganhar dinheiro fazendo o que você ama fazer. Então, obviamente que eu olho para isso e penso, poxa, eu poderia ter feito diferente algumas coisas lá, né? E quando eu olho, começo uma mentoria, fica bem claro para mim, bem óbvio, o que aquela pessoa está querendo, né? Será que ela está querendo só grana? Ou ela realmente ama aquilo que ela faz? E ali, quando cai essa ficha, geralmente a pessoa não tem resultado porque coração e cérebro não estão conversando. E quando isso acontece, o que faz? A tua energia ela não está 100%. Certo? Porque assim, eu trabalhei 7 anos com o Empretec, com o empreendedor, treinei mais de 1.000 empreendedores nesse período dentro do método Empretec, certo? Então, o que a gente via? O empreendedor ele tinha dificuldades em planejar. Isso é fato, assim, muita gente que eu converso tem essa dificuldade. Lá dentro do Empretec a gente ensina, né? E todo mundo que faz Empretec tem resultado? Nem todo mundo, certo? Então, falta uma conversa ali que tem gente até que quando conversa sobre esse assunto diz assim, não, isso aí é balela, né? Coisa de coração, de propósito, isso é bobagem. Os maiores empreendedores que eu conversei falam de propósito, falam que algo maior era importante para eles. E se você for ver o discurso do Jobs, por exemplo, do Gates, gente muito grande, eles vão falar de algo maior.
Então, acho que isso aí é uma coisa que, por exemplo, para mim, não era óbvio lá atrás. E foi ficando com a caminhada. Na verdade, tu vai sentindo o teu coração conforme o processo vai desenrolando, né? É isso. É isso. Eu tô arrepiada de falar isso. Acredita? Acredito. Porque eu gosto do processo. Por exemplo, eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. E quando... E é tão nítido isso que quando eu percebo que tem algo fora do lugar ali, eu sei que eu tô no caminho errado. Então, aí eu também ouço meu coração. Isso é interessante, assim, né? Porque quando é que a gente consegue colocar em sintonia o coração com o cérebro? Excelente pergunta. Vamos lá. Planejar é técnica. Se você sabe onde você quer chegar, você pensa, olha, quantos passos eu preciso? Você joga hoje qualquer IA, ela vai te responder. Sim. Mas o que significa para mim chegar lá? Será que eu fazer, simplesmente ensinar mentores, é algo que me preenche? É algo que fala com o meu coração? Então, isso aí é até difícil de chegar. Porque, na maioria das vezes, a gente foi ensinado a não ouvir essa voz. Quando é que... Olha, de novo, eu estou arrepiado aqui também. Quando é que a gente não ouviu essa voz? Eu, por exemplo, fiz concurso 26 anos atrás. Graças a Deus, eu não passei. A minha mãe falava, filho, é uma carreira mais estável, vai fazer concurso, etc. Fale pra dona Cleo aqui, por favor, isso, a minha mãe. Você fala, tem que fazer Olha para concurso essa câmera e fale com a Você dona Cleo. Fale diretamente com a dona Cleo aqui. Então, dona Cleo, assim, olha, pelo meu exemplo, eu teria sido muito infeliz na minha vida, né, se eu tivesse passado no concurso. Por quê? Se eu passasse, eu estaria muito bem financeiramente e seria muito difícil largar isso depois, certo? E se eu não passasse, provavelmente eu tentaria outro concurso e outro até passar. Essa equação chegaria à mesma conta, né? Eu infeliz, bem financeiramente, mas com muita dificuldade ali de levando a vida provavelmente à base de remédio, que é a realidade de muita gente, né? Então, assim, eu acabei de fazer meus exames, não tomo remédio nenhum controlado, tenho uma vida muito boa e saudável e isso tem a ver com isso. Mas é um equilíbrio só entre o que você gosta de fazer, porque, vou ser sincera, eu gosto muito do que eu faço, mas eu não consigo manter esse equilíbrio a ponto de ficar, assim, não medicada. Então, assim... Viver sem medicação. A gente vai entrar por um outro caminho, que é um caminho mais espiritualizado. Podemos? Podemos, porque a gente tem essa dúvida. Como que você mescla tudo isso, empreendedorismo, empatia, a sabedoria de um mentor. Como é que são muitos fatores juntos para serem equilibrados? Sim. Como é que tu faz isso? Tem fórmula de bolo? Assim, é muito do... Você falou antes do sentir, né? Você sentiu o arrepio quando você falou de algo ali que realmente faz sentido para você. E a grande questão é que essa voz, ela fica muda. Quando a gente ouve de pessoas queridas nossas, imagina, minha mãe, a pessoa que eu mais amei nesse mundo, me falando, cara, vai fazer concurso, você tá vendo e tal. Então, aquela voz, ela vai ficando muda. Ela vai dizendo assim, poxa, eu tô falando tanto, ele não tá ouvindo, eu vou ficar quietinha aqui. Então, a gente precisa o quê? Abrir para essa voz voltar a falar. E essa abertura, ela pode vir de diversas maneiras. Como foi que essa voz abriu para mim? Foi difícil. Eu fui formado em processamento de dados, uma área de exatas, né? Hoje eu estou no desenvolvimento humano. Então, assim, se eu não faço essa trajetória, que tipo de mentor eu seria? Né? Então, assim, essa abertura ela pode vir de diversas maneiras. Por exemplo, contato com a natureza. Ah, Cláudio, isso é bobagem. Peraí, como é que vai ser? Não, peraí, vamos lá. Pensa o seguinte, você chegando numa praia, tirando o teu tênis e colocando os pés no chão. Quem é que fica imune à sensação que vem? Não é uma sensação gostosa? É maravilhoso. O som da água batendo lá e você olhando para aquele horizonte ali. Todo mundo já viveu isso e sabe que isso é legal, é gostoso fazer isso. O que as pessoas não estão preparadas, ou talvez não estudaram, ou talvez até calaram essa voz, acharam que é bobagem, é misticismo, seja lá o que é para ver o que está acontecendo no corpo espiritual. Porque a gente sabe que a gente tem pontos ali que inclusive fazem muito sentido, muita conexão com algumas glândulas que são muito importantes para o corpo, alguns órgãos que são muito importantes, e que se essa conexão existe aí, corpo, mente, espírito,
a gente vai ser mais pleno. E quando isso acontece, vai desdobrar numa saúde também mais ampla. E aí existe um documentário que eu não sei se ele ficou pronto, mas eles estão trabalhando bastante em cima da indústria de remédio. E esse trabalho que eles estão fazendo é o quê? Que a gente está dentro de uma sociedade que foi toda criada e formatada para quê? Para a gente esquecer isso. Que existe esse corpo físico, que existe um corpo mental e existe um corpo espiritual. E que eu preciso trabalhar eles de alguma forma para conseguir avançar de uma forma mais plena, sem o uso de remédio. Então, imagina, uma pessoa que é diagnosticada com uma doença e ela para de tomar remédio, ela é vista logo de imediato como algo ali, tem algum parafuso solto ali, né? Ela precisa trabalhar. Então, hoje, por exemplo, Cláudio, eu estou com dor de cabeça. Eu espero um pouco o meu corpo responder, porque o meu corpo está interpretando aquilo ali para se defender. Se eu vou logo tomar um remédio, o que vai acontecer? Meu corpo para de lutar. Uhum. E a próxima vez que vai vir a dor de cabeça, ela vai vir mais intensa. Então, o que eu faço? Aí, falando um pouco mais dessa pergunta, né? Desdobrando mais. Contato com a natureza, meditação, meditar, editar a mente. Eu preciso ter algum momento da minha vida, do meu horário ali caótico, que eu vou parar. E no meu caso, eu faço 15 minutos de meditação após o almoço. Se eu vou dormir ou não é outra história, mas o meu alarme está ali preparado para parar com 15 minutos. Existe estudo de Harvard, inclusive, que a gente não deve passar de 30 minutos. Então, eu fico ali naquele intervalo, 15 minutos eu respeito durante a semana normal de trabalho, no final de semana eu escracho um pouco, né? Claro, a gente tem vida, né? Então, assim, meditação, contato com a natureza, você ter alguma coisa para acreditar que é superior, ter fé em algo. Tem muita gente falando hoje da oração, a importância da oração. E assim, eu não quero falar de religião, porque cada um tem a sua, cada um acredita da forma que deve, mas acreditar em algo superior, não necessariamente religioso, ajuda também. E, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente fica tão imerso no mundo corporativo, na empresa, em método, não sei o quê. As pessoas, os empresários, as pessoas de um modo geral nesse ambiente, elas estão preparadas para essa conversa? Você entende? Eu vejo que, por exemplo, vocês estão. As duas estão abertas a isso e curiosas para isso. Mas tem muita gente que não ainda. Tem gente que só de ouvir eu falar isso vai dizer assim, não, esse podcast eu já não quero mais ouvir. Que esse cara aí sei lá, é místico. Mas sabe que eu acredito, Cláudio, que o poder da palavra falada é uma ciência. Para mim, é física quântica, entendeu? Acreditar em algo superior também pode ser visto da mesma maneira, porque você está emanando energia, somos seres energéticos. Então, eu parto da premissa da existência, assim. E eu acho que tudo está interligado. Tá aí a teoria das cordas, que fala da oscilação, enfim, é muito interessante. Então, eu acredito em tudo, absolutamente tudo que tu estás falando aqui. E é muito bacana ver uma pessoa do teu patamar trazendo essa lição. Porque não é comum. No dia a dia, as pessoas esquecem, realmente, assim. Esses 15 minutos teu aí de meditação. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que parar esses 15 minutos. Mas eu não te deixo. Porque o dia que ela não me deixa, ela me liga o tempo todo. Então, assim, os 15 minutos que eu teria, ela tá no telefone comigo. Então, assim, mas é isso, a gente atropela e acha que tudo é importante e acha que esse não que é supérfluo. Aí você vem, mas tem estudos que comprovam e tudo mais. E é muito interessante o que você está falando, que me lembrou de uma fase da minha vida que eu dava aula em faculdade privada, né? Eu demandava assim, eu acordava mais ou menos 8 da manhã, 10 horas eu estava no escritório, ficava até as 18 e saía para dar aula. Voltava para casa umas 10 da noite. Não dá para... não precisa ser um grande cientista para perceber que isso em algum momento ia dar ruim, né? E eu terminei esse ciclo de 3 anos com a pressão alta, tendo que tomar remédio. E ali foi uma lição muito grande para mim. De novo, eu deixei meu coração falar. E ele dizia o seguinte, cara, para que isso? Onde é que você está querendo chegar? Né? E ali eu saí, muita gente ouvia. Prestem bem atenção, queridos ouvintes. Vai aparecer muita gente falando assim, cara, você está louco. Você está deixando certo pelo duvidoso? Eu ouvi muito isso.
E aí eu digo, sim, estou deixando o certo pelo duvidoso, porque é o que eu quero, eu gosto muito de trabalhar, de ser empreendedor, e eu vou fazer só isso. Saí da faculdade, fui convidado para o Empretec, né, que é um treinamento da ONU para Sim. treinar empreendedores, que era assim, foi uma grande paixão minha. Eu fiz em 2007, fui convidado para ser facilitador em 2011. Então, naquele momento, é assim, tem pessoas que não deixam o universo ajudar elas, né? Então, assim, você está com tudo funcionando, legal. Mas para o ótimo existir, o bom às vezes precisa morrer. E se você não Falei essa deixar, semana isso. se você não deixar, não vai acontecer. É simples, É. não é? É uma matemática simples. E as pessoas, por incrível que pareça, continuam querendo fazer um omelete sem quebrar ovo. Não é isso que acontece? É verdade. Então, acordar para isso, Ellen, é assim uma coisa muito interior. Por isso que a gente não deve forçar, a gente não deve falar, cara, essa religião que você está aí. Não, é da pessoa. Não adianta a gente bater e não vai funcionar. Simplesmente. E, Cláudio, assim, tem uma pergunta aqui da Didi que é interessante. Ela trouxe o tema espiritualidade aplicada sem misticismo e com coragem. Eu acho que é bem isso que você está falando. E aí ela pergunta assim, como você ajuda um mentor ou um executivo a se reconectar com a própria essência sem parecer que está levando ele para uma jornada mística? Então, eu gosto muito de ir por um caminho que a gente conversa muito do que ele quer, aonde ele quer chegar, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que me procuram, elas procuram crescer. Ela quer se transformar num super-homem, numa super-mulher, ela quer abrir um novo negócio, ampliar o negócio que existe, certo? E aí eu pergunto o que ela precisa ou onde ela está nesse caminho do que ela quer chegar. Imaginando que ela está no ponto A e quer chegar no ponto B, existe uma escada. Em que degrau ela está? Está bem no início, está no meio, está no fim, né? Para não falar de números aqui. E a pessoa diz, olha, eu estou longe. Esse é um sonho meu. E aí a gente começa a trabalhar o propósito dela. Só que o propósito também é uma palavra que está sendo muito vulgarizada. Todo mundo fala de propósito. Virou uma coisa, de novo, propósito, não é possível, né? Só que tirar esse nome, tirar um pouco desse preconceito do termo propósito para falar o que você gosta de fazer, vira uma chave muito grande. Porque esquece propósito. Se é uma palavra batida para ti, cansativa, esquece. Vamos falar do que você gosta de fazer. E aí a pessoa começa a abrir o coração. Mas nem todos estão preparados para isso. Dependendo do caso, a gente tem que usar outros termos. Um dos termos usados também é quando você morrer, por exemplo. Vai acontecer que vão te enterrar e vai ter uma lápide lá com o teu nome, teus dados. Vai ter alguém chorando, provavelmente. O que você quer que as pessoas digam ao teu respeito? Porque talvez a solidificação ali na cabeça da pessoa de que ela vai um dia morrer traga para ela alguma perspectiva diferente. Então, assim, é difícil chegar num direcionamento claro agora. Depende da pessoa. E eu estou usando cada vez mais o sentir. Antes vamos fazer uma mentoria? Vamos, olha, você vai fazer isso aqui. A, B, C, D, está tudo muito claro. Hoje em dia eu escuto mais. Porque o que vai ser a mentoria para você pode ser diferente para ela. Se eu não escutar, eu vou querer botar vocês sempre num quadradinho. E esse quadradinho nem sempre vai dar resultado. Então eu escuto mais, entendo qual é o teu contexto, os teus gatilhos, os teus medos, para agir. E é um pouco disso para a gente conseguir tirar um preconceito que é muito amplo, Ellen. E assim, se a gente for ver de fato, ele está em tudo. Nos filmes que a gente assiste, nas séries, nas novelas, no telejornal. É muita gente dentro da Matrix para a gente falar de fora da Matrix. Então, assim, é um processo que para algumas pessoas é mais rápido, para outras é mais devagar. Já sinto que para vocês seria mais rápido, por exemplo. É bem interessante. Eu estava conversando com meu psicólogo esses dias sobre isso. Mentoria é um processo muito legal. Eu acho que todo mundo deveria até ter um mentor. Eu acho que ajuda muito a ter percepções que talvez no turbilhão você não tenha. Mas tem muito isso também. A mentoria, se for uma caixinha, às vezes você vai seguir pelo caminho que o mentor está te orientando e não necessariamente é o caminho que você gostaria, que você sente. E aí esse método teu é interessante porque parte do permitir que a pessoa se entenda, se escute e a partir dali desenvolver o trabalho, né? É isso? É assim, eu adoro qualquer
tema de desenvolvimento pessoal. Eu faço terapia, eu comecei a terapia pós-Empretec. Até então tinha um preconceito ali de achar que terapia é uma coisa de quem está ficando maluco. E aí o Empretec afetou todas as áreas da minha vida. Eu terminei um casamento, terminei uma empresa, enfim, eu saí Eu de terminei lá. sociedade e amizade. É por aí. A história da Ellen também não é diferente. Pronto, é que a gente vê que tem alguma coisa ali errada, né? E aí comecei a fazer terapia e comecei a perceber, cara, tem alguma coisa ali a mais, né? Eu preciso cavar um pouco mais. E quando você começa a cavar, aparece mais coisa. Só que nem todo mundo está pronto para isso. Tem gente que vai cavar um pouquinho assim, né? E vai dizer, não, deixa aí que o negócio tá feio. Deixa. Dói. É. Dói. Então, para cada um vai ter um momento certo, uma forma certa de atuar. Eu defendo assim, no processo global, a gente tem uma espécie de processo que está claro ali, mas como você vai usar esse processo depende de quem está vindo. Uhum. E aí parte dessa escuta, né, desse preparo para chegar até o resultado que ele quer. Legal. Okay. E, Cláudio, você já viveu algum momento em que a sua intuição foi mais poderosa que qualquer dado ou estratégia? Eu posso responder essa. Ele é pura intuição. Ele vai na intuição. Ele vai... Eu entendo dessa forma. Eu tô com a palavra intuição desde da tua primeira fala. Porque eu sou muito intuitiva. A Ellen percebe. Às vezes assim, eu dou um negócio, eu falo, não, bora fazer desse jeito. E acaba funcionando. E eu acho que tu tem muito da sensibilidade da intuição. Estou trabalhando isso. Como eu falei para vocês, a minha formação foi de tecnologia. Então, era processo puro. Depois de um tempo, né, apanhando um pouco, comecei a ouvir mais e vi que fazia muito sentido. Então, é meio que um convite também, né? Você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, olha, será que não tem ali uma outra forma de fazer o que você já faz? Pense a respeito. Se ele arrepiar, como arrepiou a gente, faz sentido. Mas a intuição é a voz do coração. No final das contas, tô errada. Tu pode me corrigir, eu falo muito. Eu acho que é perfeito, né? A voz do coração faz muito sentido. E é aquela coisa, tem que estar conectado, né? Mente e coração atuando junto é uma ferramenta poderosíssima. Pena que pouca gente usa. É porque não é fácil conectar. Porque ou a pessoa... Eu acho que também vai da forma que é o temperamento da pessoa, as questões arquetípicas. Você quer um outro exemplo? Escola. Gente, escola é o quê? O professor lá sabe tudo, falando para alguém que... A ideia de aluno é o quê? De um ser que está se iluminando. E quem é o iluminado ali da história é o professor. Então, enquanto a gente não mudar bastante desse conceito que a gente tem de escola, de religião, de muitas coisas, isso aí vai continuar acontecendo. Eu tive aula, uma masterclass com o Yuval Noah Harari. Sim. Que é genial. Sapiens. Esse cara é genial. Sou, assim, fã número 1 dele. E eu fiz uma pós-graduação, comecei, não concluí, de Legal Operations. E veio ele lá no bolo dos professores. Obviamente que eu entrei por causa dele. E ele fala que o nosso sistema de ensino, ele é tão mecanizado que ele diminui ao máximo a capacidade criativa das crianças. E faz muito sentido. Sim. Porque a criança não pode fazer, porque a criança não tem liberdade para errar, então a gente não sabe errar. Ele fala isso dentro da sala, da aula dele. Que nós não temos autonomia para errar. E, na verdade, a gente tem que errar, observar que errou, corrigir rápido e tocar novas ideias. Eu gosto muito do filme Matrix. Ele é uma referência muito grande para isso que a gente está vivendo. Porque, de fato, se a gente for olhar, descontando ali, né, o tema poético do livro, a liberdade do diretor de mostrar da forma que ele bem entende, a gente está vivendo uma Matrix. E essa Matrix, o que é? É o sistema educacional que, né, molda a gente ali para dentro de um quadrado. É para pensar assim, o menino começa a desenhar e ele sai da linha, o que a professora fala? Não sai da linha, vai para dentro. Isso aí está instalado. Então, como pai hoje, né, eu conto que eu tenho um filho de 11 e uma filha de 8. Eles são meus principais mentores. O quanto eu mudei, eu tive que superar muita coisa, muito preconceito arraigado ali para criar eles melhor, foi assim muito difícil. Então, eu entendo que para muita gente é muito difícil. É muito complicado sair do que está pronto. E outra coisa, outra armadilha é o cérebro. Porque o cérebro é o quê?
Ele existe para manter a gente vivo. A principal função dele é essa. E ele vai fazer de tudo para quê? Economizar energia. Sair do padrão é gastar mais energia. Então ele vai dizer o quê? Não, peraí, vamos sair do padrão? Não, não faça isso, vamos continuar no padrão. Então, para o cérebro te libertar dessa prisão, ele precisa conversar com o coração. Olha que sacada. É. Né? E aí Tô me muito, sentindo. muito louco, né? E aí, eu vejo assim, eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. E assim, como ela vem com o HD vazio, ela se permite. Então, o nosso lema em casa é não sufoque a artista. Pronto. Ela quer riscar a parede, ela vai riscar a parede. Uhum. Ela quer pregar adesivo na casa inteira, ela prega. Então, a gente brinca, não sufoque o artista, né? Quando minha mãe chega, não sufoque o artista. Deixa ela criar. E eu já me vejo tendo altas brigas e embates com as escolas por causa disso. Porque eu percebo tanto que a gente vai entrando em caixa, colocadas por nós mesmos, ou pelo sistema de ensino, a sociedade, enfim. E depois o cérebro aprende desse jeito e fica acostumado. Automatizado, né? Automatizado. O que você falou fala muito comigo, né? Assim, eu tenho uma artista em casa e quando a gente mudou, eu morei 2 anos em aluguel. E a minha artista queria pintar todas as paredes da casa. Eu tive que pintar a parede depois, né? Porque ela queria isso, né? E se a gente for ouvir a criação que a gente teve, a avó, a gente vai fazer o quê? Colocar o artista dentro de uma caixinha e esse artista, que poderia ser um grande artista, vai virar alguém comum. Uhum. Sim. Agora, a pergunta que eu deixo aqui é, por que isso acontece? Se a gente for pensar a fundo, por que o sistema educacional é do jeito que é? Por que a religião é do jeito que é? Vai. Pode? É mais a tua cara responder uma pergunta. O que me vem à cabeça com essa pergunta é justamente o quê? Que em um determinado período da sociedade, do desenvolvimento da sociedade, houve sei lá, houve uma necessidade de gerar processo para que a evolução continuasse seguindo. E uma certa previsibilidade até, né? Entendeu? No agir. Por exemplo, isso na minha cabeça é para comunicação poder andar, entendeu? Eu acho que vocês trouxeram tudo quando vocês trouxeram a ideia de previsibilidade. É. Porque existe aí o controle. Se eu tenho alguém dentro da caixa, é extremamente fácil controlar essa pessoa. Ela não vai sair do padrão. Eu vou ter previsibilidade. Uhum. Então, para quem é um dirigente, um presidente, um governador de um país, é muito mais fácil alguém previsível. Vamos pensar o seguinte, alguém que sai do padrão é considerado louco, é chamado de terrorista e por aí vai. Né? Não estou ali questionando quem bota uma bomba não sei onde para fazer não sei o quê. Não é por aí. São os termos que se usam. Às vezes é o psicopata, é alguma coisa ou é que não tem nada a ver com a Uhum. origem, né? Com a real sentido da palavra, mas que a gente ouve muito, é louco. Eu passei por situações muito complicadas em alguns escritórios pelos quais eu trabalhei, porque eu não me encaixava. Porque eu penso muito fora da caixinha, Uhum. entendeu? Então, alguém que adote para pegar as minhas ideias e na velocidade que eu ando. Então, eu era, tipo assim, a Amanda é doida. A Amanda não é normal. E meu chefe me falava isso, porra, tu não é normal. Normal não é, porque daí você sai do padrão, você deixa de ser normal, né? Então, aí a gente começa a ver que existem padrões que vão organizando a sociedade, mas vão deixando a gente mais o quê? Controlável. E o controlável também tem a ver com remédios, porque se uma pessoa está saindo da curva ali, ela está precisando do quê? De um remédio, certo? Pra voltar aqui pro padrão. Voltar aqui pro padrão. E aí a gente vai sendo controlado dessa forma e vai vivendo uma vida que não é a que a gente quer viver. E acordar para isso, gente, é muito difícil. É muito mais fácil a gente cumprir uma obrigação e ficar dentro do padrão da sociedade. Ninguém quer ser taxado de louco, certo? Todo mundo quer andar na linha ali para ser considerado. Aceito e tudo. socialmente. Pronto. Né? A pessoa luta para quê? Para ela ter um apartamento legal, o carro do ano. A gente vai para a Europa, uma coisa que me chamou muita atenção lá, que eu cheguei logo no início da pandemia, né? E na sequência abriram, chegou o verão, e eu via o dono de um restaurante português
fechar durante o verão, o restaurante dele na beira da praia. A primeira coisa que veio à minha mente foi o seguinte, que português é burro mesmo, né? Eu sou neto de português. E eu ouvi muita piada de português contada pelo meu próprio avô. E ele dizia assim, poxa, português é burro, né? Porque agora que ele pode ganhar muito dinheiro, ele fecha. E depois de um tempo, a minha consciência de hoje mostra que ele tá certo, cara. Ele tem que aproveitar o verão também. Ele também é né, filho de Deus lá. Exato. Então ele fecha, dá férias pra turma e vai curtir o verão. Fica lá 15 dias fechado. E pronto. E tá tudo bem. Aqui no Brasil, o que é? O restaurante começa a crescer, o dono quer o quê? Expandir. Vai abrir franquia, vai fazer... O português sabe o que ele quer? Zero preocupação. Ele vai ficar naquele restaurante, vai melhorar o atendimento, vai trazer a família para trabalhar lá junto e vai ficar naquilo. E a gente olha e pensa, poxa, mas esse restaurante é tão bom, podia ser maior, podia ser isso, podia ser aquilo. Mas ele não quer, ele está feliz assim. E aí a gente pensa, não, mas ele vai ganhar mais dinheiro. Mas vai ganhar mais dinheiro para quê? E vai comprar a saúde dele depois? A gente sabe que não compra. Os maiores líderes que nós já tivemos, gente que ganhou muito dinheiro aqui no final da vida, querer o quê? Comprar saúde, comprar mais vida. E a gente tem isso e às vezes quer fazer o quê com ela? Né? Tocar dentro de um escritório para ganhar mais dinheiro, enfim. Então é coisa para refletir, né? E Cláudio, dentro dessa perspectiva, você já mentoreou alguém que tivesse assim completamente perdido e que te desafiou a rever até os propósitos, os seus próprios métodos? Eu acho que as pessoas, elas podem, dentro dessa realidade, acabar se sentindo realmente completamente perdidas e não sei o que eu faço, não sei o que eu quero, não sinto nada. Ellen, assim, ó, é muito mais fácil você jogar o lixo para debaixo do tapete e fingir que não viu do que realmente pegar o lixo e fazer o que tem que fazer. Outra ficha que caiu lá. Lá a gente recicla lixo de tudo, certo? Plástico é reciclado, o papelão é reciclado, a pilha é reciclada. Eu chego aqui e ninguém recicla nada. Eu olho para aquilo e digo, meu Deus, onde Belém vai estar daqui a 10, 20 anos sem reciclar lixo? Debaixo do lixo, porque não vai ter onde pôr mais. Então, isso fala um pouco dessa questão, né? O lixo, ele é uma representação aqui pra gente, mas está falando também um pouco dessas decisões que a gente toma. Eu costumo falar para os meus mentores que, assim, o erro, ele é importante para você aprender com ele, mas mais importante que o erro é o que você vai fazer depois do erro. Porque uma coisa muito bacana aí é o seguinte, você observar, a pessoa errou, ela voltou atrás para pedir desculpa, ela refletiu sobre o erro, porque errar todo mundo vai, não dá para escapar disso, nós somos humanos. Agora, se eu não reflito sobre isso, eu sou um grande problema para mim mesmo, certo? Então, toda vez que eu ando um pouquinho, eu paro e penso, poxa, cara, olha quanta coisa eu fiz errada, quanta gente eu magoei, que eu podia fazer diferente. E quando eu tenho essa oportunidade, eu volto. Outro dia caiu uma ficha de uma brincadeira que eu fiz boba, num congresso que eu participei há, sei lá, 20 anos atrás, e eu achei o LinkedIn da pessoa e fui pedir desculpa para ela. Ela deve ter pensado, pô, esse cara é maluco, né? Nem lembrava mais disso. Mas para mim fez diferença, sabe? Foi importante para mim pedir desculpa. Porque às vezes eu exijo isso de alguém, e aí eu penso, pô, mas será que eu estou fazendo isso? E isso é para pouco, gente. Assim, vamos combinar que é muito difícil você errar, você voltar atrás, você reconhecer. Eu considero isso um grande gesto, sabe? Então, eu não posso exigir do outro que eu não faço. Então, toda vez que eu penso, eu tento me... Uma coisa que você falou logo quando a gente começou e que me chamou a atenção. Eu acho que pode ser interessante para abordar isso aqui. Porque é uma coisa que eu sinto e muito é provável que outras pessoas sintam. Quando você falou sobre quando você quebrou a empresa e era mentor do Empretec, que você ficou assim, mas como é que eu vou fazer agora, né? Como é que eu... Foi um conflito interno. Esse conflito interno. Eu acho que na vida a gente eventualmente se depara com conflitos internos entre te tirar todo o mérito de uma vida inteira por uma situação, né? E às vezes você fica preso nisso. Ou o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Então, muita gente acaba não seguindo o que eu vou fazer com isso a partir de agora, como você estava mencionando, e fica preso na invalidação, né? Então, o Cláudio poderia ter se resumido numa pessoa que quebrou a empresa e invalidado todo o resto. Como foi para você nessa dicotomia e esse conflito que se apresentou? Como você quebrou o conflito? Eu acho como é que resumidamente. Resumindo. Eu acho que a gente precisa entender, assim,
existe um entendimento, uma consciência que a vida é em ato contínuo. Começa daí. Eu não imagino que a gente vai morrer e vai acabar. Começa daí. Eu sei que vai ter algo mais depois. Não fazia nenhum sentido que fosse diferente, para mim. Sim. Certo? Então, quando eu olho dessa forma, eu vejo que a gente está aqui para aprender. E tem algumas situações, as piores, são as mais doloridas ali, elas vão levar a gente para um outro patamar. Então, quando eu falo, eu quebrei e fui trabalhar na sacada de casa, aquilo ali estava me preparando para algo maior, que eu precisava olhar. Então, para olhar, a vida vai te colocar numa situação que você não quer estar. Você vai ficar ali agoniado, querendo sair, querendo movimentar, mas enquanto você não aprender, você não vai sair dali. E tem um detalhe, se você não aprender, ela vai bater mais forte depois. E se não aprender, vai vir mais forte depois. E aí vem grandes doenças, grandes problemas, problemas financeiros, enfim, todos os problemas que nós conhecemos em nível avançado vêm de um não escutar. Então, se você quer evitar problemas maiores depois, escute o que a vida está te falando agora. Naquele momento, isso não estava muito claro para mim. Estaria mentindo se eu dissesse isso. Mas eu sabia que viria alguma coisa ali que eu estava buscando e estava que nem um cego. E aí vem o poder da mentoria. Eu olhei e pensei assim, cara, não, esses caras fizeram Harvard, fizeram o OPM, são grandes executivos. Alguma coisa eles têm para me ajudar, né? E eu cheguei lá, pasmem, muita coisa eu falava no Empretec. Eu falava de meta, eu falava de planejamento. Se eu entrasse numa de sabichão, eu não estaria aqui, talvez, conversando com vocês. Eu teria dito, isso aqui é bobagem, eu já conheço, estou 7 anos falando disso no Empretec. Eu pensei, naquele momento caiu uma ficha para mim que foi assim, cara, eu vou fazer tudo que esses caras estão falando, até a vírgula eu quero anotar. E foi o que eu fiz. Então, eu saí de lá com o planejamento do que veio a se tornar global, saí com o planejamento de voltar para o MIT e refinei esse planejamento para fazer o lançamento da Global. Então, olhar e pedir ajuda, eu acho que é importante. Você sabe quando a coisa não está legal. E é legal você ter um contato, um amigo, um conhecido que você possa conversar, senão um mentor, um psicólogo, né? Alguém que vai te tirar desse momento aí. Eu tenho a Ellen. Ótimo, ótimo. Toda ela ligando. Muito legal, Cláudio. E aí, já caminhando aqui, né? Daqui a pouco o Thiago vai levantar a plaquinha, né, Thiago? Você levou um pessoal pro Vale do Silício, né? Queria ter ido naquela época, não tinha R$1 no meu bolso. Você levou o pessoal pro Vale do Silício. E o que foi essa experiência que eu sei que você vai repetir agora esse ano? Sim, em setembro a gente está voltando lá pro Vale. Eu considero, Ellen, que assim, a minha consciência ela foi expandindo à medida que eu fui viajando. Então, quem não gosta de viajar e quem gosta, assim, viaje mais. Por quê? Quando eu fui a primeira vez para o Vale, eu não falava nada de inglês. Entendi alguma coisinha ali e era só. Então, eu fui para frente do Google bater foto. No final da viagem, eu pensei, poxa, cara, eu tô aqui no Vale do Silício batendo foto na frente do Google, eu podia mais, né? Quantos eventos não estão rolando aqui que eu não participei? E a partir dali eu comecei a voltar para o Vale. Deve ser a 7ª, 8ª vez que eu vou, mas toda vez há aprendizado. E o grande aprendizado vem principalmente do espírito que está lá. As pessoas não vão lá só para ganhar dinheiro. Claro que isso é uma mola importante. Agora, você chega e percebe que tem alguma coisa diferente. E o primeiro evento que eu participei me mostrou isso. 2 anos depois eu voltei, fui para um evento, o cara levanta, o dono, né, o host do evento, levanta e fala assim, olha gente, esse cara aqui veio empreender, ele saiu de Los Angeles e está morando dentro do carro. O que vocês podem fazer para ajudar? Ele levantou um cara lá, está aqui $10 para te comprar um Subway. O outro falou, olha, você pode trabalhar no horário do expediente junto com a minha equipe, tem um local lá para você. O outro falou, cara, tem uma equipe de fora morando dentro da empresa e você pode morar lá. Só isso aí já me mostra que o Vale é diferente. Sim. Quantas vezes vocês viram isso acontecer em Belém? Não, estou aqui boquiaberta, ninguém ajuda ninguém, né? Então, outra coisa, as pessoas são acessíveis. Às vezes eu tentava falar com alguém que era mais importante aqui em Belém, nossa, 1 semana de espera, e se conseguia, falava.
É o gatilho da escassez, né? Que o pessoal aplica. Pronto. Bem, E lá eu tinha acesso a todo mundo praticamente, né? Basta você bater na porta e dizer, olha, claro, tem que fazer o dever de casa, entender um pouco onde você está entrando, mas as pessoas te recebem. É diferente. Então a pegada do Vale é essa. Quem quer ir, certamente sai modificado, vai ter acesso a empreendedores, a mentores, a pessoas que têm uma consciência diferenciada. Se você quer trazer isso para o teu negócio, para a tua realidade, nada melhor do que conhecer na prática. E aí você vai guiando as pessoas. Porque Sim. já sabe tudo da estratégia. A gente tem uma agenda, temos algumas empresas que são importantes conhecer. Todo mundo, por exemplo, quer ver a Apple, né? Quer conhecer o novo campus da Apple. Então a gente vai para essas empresas que são ícones. Mas a gente tem também os bastidores, momentos em que a gente vai fazer troca, não só com quem vai, com os empreendedores, a maioria, os mentores, mas também com quem está lá. E aí é um momento aberto para a gente praticamente entrevistar a pessoa ali, passar um tempo com ela, entendendo bastante dos desafios do momento dessa pessoa e do entendimento que ela tem sobre o Vale. Falando nisso, em 2015 eu fui gravar um documentário lá. Até hoje esse vídeo é o mais visto do meu canal no YouTube. E ele tem entrevistas falando um pouco dessa mentalidade. Quero ver. Como é o teu canal? O YouTube da Global. Se você pesquisar Global Mentoring Group, você vai encontrar, é o vídeo mais visto. Agora tem uma pergunta para fazer, Cláudia. O que a gente precisa desaprender para poder conseguir liderar? Olha, essa pergunta é bem interessante. Eu acredito que o que a gente tem que desaprender é um pouco do ego, tá? No sentido de se achar sempre o dono da verdade ou ter resposta para tudo. Como eu falei para vocês, eu começava uma mentoria ou qualquer processo que eu entrava com uma caixinha pronta, sabendo todas as etapas. Hoje eu pergunto mais. E tivemos uma reunião, a gente vai fazer uma mentoria agora nesse final de semana. Eu tive uma reunião com as empreendedoras ontem. E aí, em vez de só falar, eu perguntei. Quem é você que está aqui, né? Como é o teu negócio? O que você está buscando na mentoria? E foi muito interessante eu estar lúcido no processo para ver a diferença que fez se eu entrasse com as minhas verdades. Então, eu tenho certeza que a mentoria para elas vai ser muito melhor do que se eu tivesse outra abordagem. E um detalhe interessante, eu estou conversando aqui com 2 mulheres, 60% do meu público é feminino, e eu já afirmei em vários momentos aí, várias formações, que o futuro é feminino. Porque vocês são mais humildes, são mais abertas a aprender, sabe? Quando vocês não sabem, vocês falam. O homem não, ele fica numa postura que... Eu espero que isso mude, né? Mas geralmente a postura é de sabichão, né? Ele não quer abrir para as fraquezas. E, gente, isso aí já é passado. Abra suas fraquezas. Quando você não sabe, fala e vamos aprender. Chore, homem chora. Chore, pronto. Porque assim, é mais comum a mulher se colocar nessa posição de aprendiz, né? A gente se põe constantemente nessa situação de forma confortável, do que o homem pela sociedade, né? Pela forma como ela foi construída, isso ainda é muito arraigado, né? É muito... Outra caixa, né? Outra caixa que colocaram os homens e eles estão lá. Ficaram lá. E quando sai, vai dar tanta porrada que eles pegam que às vezes eles voltam, né? É complicado mesmo. Espero que a sociedade eventualmente venha a mudar aí pela criação dos nossos filhos e tudo mais. Felizmente a gente já vê muitos movimentos, né, de homens buscando essa fragilidade ativamente, falando mais de sentimento e tudo. Ainda é minoria, mas já existe. Então, em algum momento isso vai chegar também. Tem 40% aí de cliente teu, né? Quanto tempo a gente tem aí, Thiago? Ixi, tem conversa pra caramba ainda. E Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa perspectiva que você traz pra gente, mais relacionada à espiritualidade e ao empreender, a gente consegue trazer técnica, assim, como é que eu posso te falar? Mais processuais ou não? Isso é só mesmo do que a gente conversou sobre o sentir. De novo, o processo ele existe para ajudar. Só que a gente não pode criar de tudo processo. Para me fazer entender melhor. Se eu vou abrir um negócio, eu posso pesquisar para ver quais são os negócios que estão funcionando, né? O que está dando mais resultado e etc.
Só que não significa dizer que eu vou abrir uma barbearia porque esse é o negócio do momento e está funcionando para todo mundo, vai funcionar para mim. Isso é um engano, tá? Uhum. Então, o meu processo, ele entende que existe um mercado e que eu preciso conversar. Mas, de novo, o processo, ele precisa também do sentimento. E é aí que a gente começa a ver negócios que patinam. Antes de sair de Belém, por exemplo, abri um restaurante na Doca. Algumas pessoas eu acho que podem lembrar. Eu, se não me engano, era um restaurante mexicano. Houve um investimento grande nele. Falavam aí de pelo menos 1 milhão só em reforma. E esse restaurante passou alguns meses aberto, 2, 3 meses e fechou. Seguramente foi um grande prejuízo para todo mundo. Então a gente pensa assim, olha, será que os sócios não fizeram essa pesquisa de mercado? Será que foi desentendimento dos sócios? Mas essa é a realidade de muitos negócios Brasil afora. Por que isso acontece? Geralmente ele tem um processo claro, só que ele não tem sentimento. A coisa não conversa. E se não conversa, eu vou fazer de qualquer forma. Se fosse fato que processo resultava em tudo, todo negócio dava certo. Pois é. Mas a gente vê o contrário, né? Muitos negócios que aparentemente são muito bons, dando errado. Então, o que faltou ali? Certo? E aqui é muito comum na nossa realidade isso No Brasil acontecer. inteiro, né? A taxa de mortalidade dos negócios ainda é alta. E muita gente faz por conta de ter resultado, ter dinheiro. Não necessariamente estar feliz. E as coisas têm que conversar. Porque senão uma hora eu vou largar aquele negócio. Eu não vou querer mais aquele negócio. Quanta gente a gente já não assistiu empreendendo e fazendo uma coisa que estava infeliz. Dentro do Empretec, eu vi muitas pessoas que assumiram, por exemplo, um negócio familiar e que não estavam felizes com aquilo. Tocavam o negócio de qualquer forma. Que preferiam fazer um concurso público. Também tem isso, né? A família querer... Aí vai fazer o caminho oposto, né? Inverso. Tem uma coisa também que eu nunca... Eu cito o Cláudio desde que eu conheci... Não desde que eu te conheci. Eu fiz uma mentoria tua, pequena, não sei se você vai lembrar. Era um pequeno grupo de um final de semana. Sim, eu lembro. E aí lá você me falou uma coisa que eu trago pra minha vida até hoje. Eu sempre... Vira e mexe, eu cito você, né, nessa frase. Você já deve ter escutado. Eu falo assim, eu sempre falo, o Cláudio, um mentor que eu tive, ele me disse uma frase que marcou minha vida. Ellen, você tem uma bênção e uma maldição. Você tem uma facilidade muito grande de aprender as coisas e desenvolver. E isso é uma bênção e uma maldição, realmente. Porque às vezes eu me sinto perdida porque eu tenho facilidade em tudo que eu faço. Qualquer coisa eu vou aprender. Então, hoje, te ouvindo aqui, não é? Tudo, eu sei de tudo, Cláudio, que tu pensar, assim, eu consigo aprender de tudo e consigo trabalhar com o que eu aprendo. Mas ela não se sente capaz. Tem. A gente faz a tem. terapia. E aí, você falando aqui, complementa essa frase que você me falou, sei lá, 4, 5 anos atrás. Que o parar para sentir. É difícil, né? Porque você não tem tempo, você vai, é moda, é isso, você precisa disso, agora você aprende agora você aprende marketing, agora você aprende isso aqui. E aí o sentir faz todo sentido dentro dessa perspectiva, não só para mim, mas para as pessoas que às vezes vão de moda. Hamburgueria tá dando dinheiro, barbearia tá dando dinheiro. E aí não ganham dinheiro, né? Isso é um padrão da nossa sociedade. Quer dizer, você fazer as coisas que estão para ser feitas é uma coisa óbvia, certo? Eu tenho que fazer, tenho que estudar, eu vou lá e vou fazer. Mas espera aí, será que eu preciso entender de tudo isso? Será que eu preciso me aprofundar em determinados assuntos? Será que eu preciso realmente ler aquele livro? Isso aí é o sentir. E se eu sair daqui pelo menos com uma pessoa a mais meditando, eu já vou estar feliz. 5 minutos você pode começar, 10 minutos você faz um excelente trabalho, 15 minutos, uau! Imagina, imagina as práticas que você faz hoje e imagina elas aplicadas dia após dia, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, daqui a 20 anos. O que você faz no teu dia que daqui a 20 anos vai te levar para um outro patamar? Eu respondo para vocês sem dúvida que a minha é a meditação. Eu não abro mão dela. Outra é a atividade física. Mas se eu tiver que escolher, eu faço a meditação. É para mim. Tem gente que vai fazer atividade física. Ótimo. Ok. Contato com a natureza é outro.
Se eu puder, eu vou fazer. Se eu não puder, vou meditar. Isso aí está estabelecido para mim. Então, pensa aí nas coisas que você gosta de fazer. Às vezes pode ser fazer um bolo, talvez. Pode ser fazer um jantar para a família, né? Pode ser reunir os amigos. O que você vai fazer no teu dia a dia que vai te dar um salto de qualidade, de melhoria, que você vai estar mais disposta e que em 20 anos vai poder transformar você? Qual é teu mantra? Olha, essa pergunta é uma pergunta bem ampla, assim, eu não parei para pensar nisso. Mas quando eu falo numa linguagem assim, para deixar claro o que eu quero, eu falo muito de propósito. O propósito da Global até hoje é contribuir para o sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento. E por que esse mantra? Por que essa fala? Conhecimento é uma coisa que está arraigada em mim, é algo que eu gosto de fazer, que é o quê? Estudar, é ler. Eu, por muito tempo, durante a escola, que coloca na caixinha lá, eu achava, poxa, eu não gosto de estudar. Não é verdade. Eu gosto, só que tem que fazer sentido, tem que conversar com o coração, tem que estar ali, a mente ligada, poxa, eu quero aprender isso. E quando essa ficha caiu para mim, cara, eu descubro o mundo. Só que tem que ser de uma forma gostosa de ser feita, né? Eu preciso gostar disso. Eu fazendo isso, tá tudo certo. Então, eu acho que esse mantra me acompanha aí desde 8 anos. É. Legal. Muito bacana. E assim, para muitos poderia vir lá no clichê do propósito, mas quando você traz como algo mais interno, dá até um mantra, né? Qual é teu mantra? Mas não tem mantra. Ah? Dá não tem, eu vou ter que sentir. Agora eu vou pegar, vou tirar esse tempo pra não mim. Fique nervosa, amiga. Calma, jovem. Não, fiquei nervosa aqui. Não, imagina, né? Porque realmente, qual é o teu mantra? É muito profundo, realmente, isso. O Cláudio se saiu bem dessa pergunta. Eu sou boa em surpreender, né? Ela traz umas perguntas, assim, fora do script que eu vou te contar. Mas esse é meu papel, amiga. Cláudio, eu amei demais te ter aqui, né? Um papo que se coloca um café, que o Thiago não serve um café, só essa água aqui na xícara. Se coloca um café, um bolo, a gente é longe. Vai longe aqui, ainda mais sobre esse assunto. E eu fiquei muito feliz. Realmente você é uma pessoa que marca a minha vida nesse sentido. Assim, eu sempre lembro dessa frase, eu sempre tento me policiar realmente para não querer fazer tudo, de tudo. E hoje eu acho que a maior lição que a gente sai daqui é buscar ter esse momento consigo mesmo e sentir realmente se aí faz sentido, né? E eu também quero agradecer, porque eu não te conhecia a tua fama, porque a Ellen fala muito, com muito orgulho de ter participado do evento, que combinou na mentoria dela. E eu tô, assim, impactada. Porque você é uma pessoa muito gostosa de se conversar. Então, você traz boa energia. E isso me movimenta. Eu gosto disso. Eu tô arrepiada de falar isso pra ti. Eu queria te agradecer, porque eu sei que seu tempo é caro. E o fato de você ter disponibilizado esse tempinho pra trocar essa ideia com a gente é, assim, é impagável. Obrigada, Cláudia. Nossa, eu também estou impactado, adorei conversar com vocês, é verdadeiro, eu acho que tudo que a gente está trocando aqui, existe algo maior do que isso, né? Porque as pessoas vão assistir o quê? A conversa que a gente teve. Mas quando a gente se conecta de coração, eu acho que a coisa flui de uma maneira diferente. E, infelizmente, as pessoas não acordaram para isso. Então, assim, me convidem sempre que puder eu vou estar aqui. Foi um prazer muito grande, realmente, conversar com vocês. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Gente, então, olha, assistam, sigam o Cláudio nas redes sociais. Qual é o teu arroba? @mentor Cláudio Brito e no YouTube Global Mentoring Group. Assistam lá o vídeo mais assistido, que eu vou assistir também, que eu fiquei curiosa. Quero saber tudo lá do Vale do Silício. E a gente se vê no próximo episódio. Curtam, compartilhem, sigam o canal, a coisa toda aí que os blogueirinhos trazem no roteiro. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau.